Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Lucas capítulos 16 a 18. Assim como o filho pródigo havia desperdiçado todos os bens que havia ganhado como herança, esse administrador da primeira parábola de Lucas 16 fez a mesma coisa. Estava desperdiçando os bens do seu senhor. As parábolas do capítulo 15 visavam os fariseus, aqueles que estavam sendo confrontados com a rejeição do reino do Senhor, enquanto contemplavam aqueles que eles mesmos rejeitavam, sendo inseridos pela compaixão de Cristo. Mas a parábola que abre o capítulo 16 é dirigida não aos fariseus, mas aos discípulos de Jesus. Jesus não está ensinando aqui os discípulos a serem desonestos, a serem astutos tentando roubar o próximo, mas a serem generosos, usando seus recursos para ajudar o próximo e para beneficiar o reino de Cristo neste mundo. O administrador infiel, ao saber que seria despedido, usou dos seus recursos da sua administração para tirar vantagem disso. E quantas pessoas, mesmo ouvindo a repreensão do Senhor, mesmo sabendo do juízo que as aguarda, fazem pouco caso e não procuram entrar no reino dos céus, não se atentam para a necessidade de procurar um meio de conseguir se livrar desse juízo. O discípulo, portanto, ao invés de ter o coração dominado pelo dinheiro, deve servir totalmente ao Senhor. É impossível servir aos dois senhores. Deve servir a um e abandonar ao outro. Os fariseus, que eram idólatras e que amavam o dinheiro, zombaram de Jesus. Então ele os confronta dizendo que se justificavam diante dos homens, mas são detestáveis diante de Deus. O ensino que segue sobre o divórcio ilustra como eles violavam a própria lei que afirmavam defender. Enquanto a lei era dura, odiando ao divórcio, os fariseus achavam muitas formas de quebrar essa lei. Diziam e ensinavam que o homem poderia se divorciar se a mulher queimasse a comida, ou se ele encontrasse uma mulher ainda mais bela que a sua esposa. A parábola do rico e Lázaro fecha o capítulo mostrando o destino final dos que confiam em suas riquezas. O rico, indiferente ao pobre à sua porta, encontra tormento. Lázaro encontra consolo. Lucas, mais do que Marcos, enfatiza aqui a reversão que Cristo realiza no seu reino. Como Maria cantou, ele derrubou os tronos dos poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Mas os discípulos de Jesus, ao invés de andarem nessa idolatria do dinheiro e na hipocrisia quanto à lei, deveriam praticá-la, demonstrando compaixão ao perdoar ao próximo. O discípulo deve reconhecer que, ao cumprir a lei de Deus, ele é apenas um servo inútil que fez o que deveria fazer. Este ensino é ampliado quando Jesus cura 10 leprosos e apenas um deles retorna para agradecer. Cristo mostra, a partir disso, que a salvação é evidenciada não apenas por receber os benefícios de Deus, mas pela resposta que é dada a isso, a gratidão que segue a salvação que o Senhor efetua no coração do crente. Em seguida, no questionamento dos fariseus quanto ao reino de Deus, Jesus apresenta o contraste entre o já e o ainda não. A sua presença em Cristo já está manifestada, porém, ela será completada no futuro, no dia da vinda de Cristo. Cristo já está presente com o seu povo hoje. A sua obra já foi consumada, mas ainda aguardamos a plena revelação desse reino no retorno de Cristo. No capítulo 18, Lucas mostra a necessidade de uma fé genuína, caracterizada pela perseverança e pela humildade. A parábola da viúva persistente, o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ensina que assim como o juiz injusto atendeu à insistência da mulher, Deus, muito mais justo, atenderá seus escolhidos que clamam com fé constante. Esse ensino é ligado à questão da preparação para a vinda do Filho do Homem, em que a verdadeira fé é marcada pela humildade e dependência de Deus, como evidenciada na parábola do fariseu e do publicano. O dever de fugir da avareza, do amor ao dinheiro é novamente relembrado, mostrando o grande risco que o dinheiro oferece ao nosso coração. Os ensinos de Lucas nessas passagens atingem várias áreas,
Ele mostra o dever de usar bem os bens para o reino do Senhor. Por 2 vezes alerta nesse mesmo sentido acerca do perigo da avareza, de nos tornarmos amantes do dinheiro. Nos chama a sermos discípulos que guardam a lei do Senhor e que realmente atentam e observam essa lei, pois amam ao Senhor. Também destaca a importância do perdão ser manifestado entre o povo do Senhor e, igualmente, a gratidão que devemos a Deus pela salvação recebida. Lucas nos encoraja a persistentemente orarmos ao Senhor, que é bondoso e pronto para nos ouvir. O evangelista faz isso apontando para a exaltação de Cristo, para aquele que ensina acerca do seu reino, mostrando a humildade e a compaixão da sua obra de salvação. O seu reino é muito mais valioso do que qualquer posse desse mundo, e é por isso que os seus discípulos devem investir no seu reino. Ele é o justo juiz, que tem prazer em atender aqueles que persistentemente o buscam. A partir disso, Cristo confronta a nossa própria visão de mundo. Enquanto vivemos em um mundo que é dominado pelo dinheiro, em que as pessoas buscam cada vez mais ganho financeiro, o discípulo de Cristo é chamado para colocar o seu coração não nos tesouros desse mundo, mas no reino de Cristo, e assim investir nesse reino. A usar os recursos que o Senhor o dá para assim fazer amigos que o recebam na morada celestial quando eles partirem para estar com o Senhor. O chamado de Cristo é para investirmos no nosso próximo, a fim de que ele também seja recebido no reino de Deus, a fim de que as boas novas do Evangelho o alcancem e assim ele seja transformado. A compaixão que recebemos de Cristo, o seu amor pela nossa pobreza, deve ser usada agora para que essa compaixão também alcance a outros, para que outros também sejam enriquecidos pela compaixão, pelo amor de Cristo. Os textos também nos mostram o caráter daquele discípulo de Cristo. O verdadeiro discípulo confia na graça de Cristo, serve com gratidão, manifesta misericórdia e perdão sempre que necessário. A sua vida agora é marcada pelo zelo pela justiça, pelo amor ao reino de Cristo e pela dedicação para tornar esse reino cada vez mais conhecido.